Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, uma alegria estarmos começando o nosso programa Escola da Fé mais uma vez. É um programa que quer levar até você um pouco daquilo que está no coração da igreja, tudo aquilo que nesses 2000 anos a igreja aprendeu com o Divino Espírito Santo, aprendeu com os santos doutores, com os santos padres, enfim, com os profetas, e que a igreja coloca diante de nós para que a gente viva, né? Vamos rezar. Convido vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, a nós invocarmos o Divino Espírito Santo para que Ele nos ilumine nesta noite, que seja um programa de acordo com a santa vontade de Deus, para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para a salvação das almas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, aquela que é a nossa intercessora diante de Deus, que interceda por nós também nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês todos que estão aqui. Depois do intervalo eu vou dizer o nome das cidades de vocês, né? Pelo menos o nome das cidades eu gosto de dizer. Bom, quero começar aqui o programa mostrando esse livro do Padre Mário Marcelo Coelho, que é Padre do Sagrado Coração de Jesus, A Misericórdia de Deus que alcança a misericórdia humana. Está aqui. Estamos no ano da misericórdia, né? Então, é mais um livro sobre a divina misericórdia, né? Que o Papa Francisco tem falado tanto, o Papa João Paulo II, né, instituiu o Domingo da Divina Misericórdia. Está aqui, é um livro que ajuda a gente a refletir também. Você pode adquirir aqui pela Canção Nova, né? Pode ser pelo sistema porta a porta da Canção Nova, ou pelo telefone 12 31 86 26 00, que você já conhece. Muito bem, aqui você tem outros livros todos, tem uma série de produtos da Canção Nova. A gente gosta sempre de lembrar o seguinte: todos esses produtos, livros, imagens que você pode receber também na sua casa, muito bem embalada, vem no plástico, aquele plástico bolha, numa caixinha de isopor, né? Todos esses produtos são produtos que ajudam a evangelização. Canção Nova tem duas fontes de receita, né? É a sua doação, em primeiro lugar, majoritariamente, e esses produtos todos que, né, todos que são mostrados aqui, são vendidos na Canção Nova e ajudam a chamada campanha da Canção Nova, né, para arrecadar o dinheiro necessário para as despesas do mês, ok? Bom, eu quero mostrar aqui, eu tenho falado aqui que eu estava completando o segundo volume da história da igreja, que é a Idade Média, né? Já tinha falado aqui do primeiro volume, que é a Idade Antiga, aqui vai até o final do século V, até a queda do Império Romano, praticamente, né? Ano 476, e aqui a partir daí até o século XVI, né? Praticamente quando termina a Idade Média, século XV. A Idade Média, na maioria dos historiadores, termina em 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, né? Então, quem gosta de estudar a história da igreja, e não é só questão de gostar, é muito importante, né? Muitas vezes eu vejo isso, né? Se fala muitas coisas erradas sobre a igreja, porque não se conhece a igreja. Eu até coloquei aqui nesse primeiro volume, né, da Idade Antiga, eu coloquei uma citação aqui muito interessante de um cardeal da igreja, né? Cardeal, na verdade, arcebispo, né, de americano, Fulton Sheen. Fulton Sheen foi um homem extraordinário, né?
ele disse assim: talvez não haja nos Estados Unidos uma centena de pessoas que odeiem a Igreja Católica, mas há milhões de pessoas que odeiam o que erroneamente supõem que seja a Igreja Católica. É uma grande verdade. Quem conhece a Igreja Católica com profundidade, eles dizem assim: talvez não chegue a uma centena de pessoas, mas há milhões que odeiam a Igreja Católica porque erroneamente supõem que seja a Igreja Católica. Então, a maioria das pessoas ouve falar da igreja na universidade, no cursinho, no colégio, e muita coisa deturpada, né? E esquece das coisas maravilhosas que a igreja fez nos 2000 anos da história da humanidade. A instituição que mais caridade fez na história do homem, a instituição que fundou as belíssimas universidades, né? Salamanca, Coimbra, Oxford, Cambridge, Sorbonne, né? E essas coisas não se falam, né? Então é preciso conhecer a história da igreja. Se Deus me der luzes e Deus me der graça e saúde, eu quero escrever o 3º volume, já comecei, que é a história moderna e contemporânea, para a gente chegar aí até o ano 2001. É o curso que eu dou aqui no Instituto de Teologia da Canção Nova. Aqui eu gravei também em CD, em 100 horas de gravação, 100 horas, século por século, sobre a história da igreja, porque nós católicos não conhecemos a história da nossa mãe. É um absurdo, né? Eu sou físico, né? Não sou historiador, mas eu fui mergulhar na história da igreja, mergulhar lá no Daniel Ruppes, porque eu percebi, num certo momento da minha vida, que se eu não conhecesse a história da igreja, eu não seria um bom cristão. Então, fui estudar a história da igreja. E olha, estudo cada vez mais. Quanto mais estudo, mais eu quero estudar, porque é de uma beleza indizível. Quando você estuda a vida dos santos doutores, dos padres apologetas, dos padres apostólicos, dos mártires, dos confessores, que coisa maravilhosa. Né? Que coisa maravilhosa. Só a vida dos mártires dá uma enciclopédia, né? E a gente muitas vezes não conhece isso. Bem, o que nós vamos conversar hoje? Amanhã é dia do Sagrado Coração de Jesus. E depois de amanhã, do Imaculado Coração de Maria. 2 festas importantíssimas. Não sei se já perceberam, a igreja, depois da Páscoa, coloca uma série de festas ou memórias muito importantes. Recorde comigo. Páscoa, passaram 40 dias a ascensão do Senhor ao céu, mais 10 dias Pentecostes, né? 50 dias. Depois a igreja, na quinta-feira, depois da 8ª de Pentecostes e Corpus Christi, que nós celebramos aí semana passada, e na sexta-feira seguinte, Sagrado Coração de Jesus, e no sábado, Imaculado Coração de Maria. Não é à toa que essas festas foram colocadas. E por que eu quero fazer um programa hoje sobre o Sagrado Coração, a devoção do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria? Porque foram festas que os papas criaram na história da igreja. E por que criaram? Porque alguns santos receberam inspiração de Deus e pedido de Deus para instituir essas festas. Ora, se Jesus se manifesta a uma Santa Margarida Maria Alacoque, lá no ano 1623, e pede que ela peça ao Papa para instituir uma festa do Sagrado Coração de Jesus, não é brincadeira. Não é? É como Santa Faustina também, que Jesus pediu a ela a festa da Divina Misericórdia e o Papa João Paulo II instituiu. Então nós temos que prestar atenção nisso. É o céu que desce à terra para nos ensinar, né? Então, nós vamos começar aqui a conversar. E eu coloquei tudo em forma de slide, porque aí você lendo, você na sua casa aí, vai ver as imagens no seu televisor, você lendo, você guarda bem. Uma coisa que eu aprendi com um professor universitário, 40 anos. Quando você ouve, quando você lê, você guarda muito mais. Quando você ouve, você guarda mais ou menos 30%. Mas se você ouve e você lê, você chega a guardar 50%, 60%. E se você ouve, você lê e você escreve, você guarda quase que 100%. Claro que depende de pessoa para pessoa. Então a didática me ensinou a falar e fazer a pessoa ler. Por isso que eu uso aqui esse recurso audiovisual. Então vamos lá.
Tem muita coisa bonita para a gente ver, vai passando aí, né? O profeta Isaías 49:15, lá no Antigo Testamento já aparece essa misericórdia do coração de Jesus. E mesmo que a mãe esquecesse o filho, jamais vos esquecerei. É Deus falando pela boca do profeta. O Salmo 26, versículo 10, diz assim: se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Pode um pai abandonar um filho? Pode uma mãe abandonar um filho? O salmista Deus, pois bem, se o pai e a mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. É isso que o coração de Jesus quis mostrar para Santa Margarida Maria Alacoque. Quando ela mostrou na mão dele um coração humano. Meu coração é humano. Meu coração entende as fraquezas de vocês. Não se desesperem. Confiem em Deus. Eu padeci numa cruz para vos salvar. Né? Então, eu quis colocar isso assim, né, para a gente ver. E eu coloquei aqui, se assim como os olhos veem e os ouvidos ouvem, o coração ama. Por isso que Jesus usou esse símbolo do coração. O coração é o símbolo do amor, da misericórdia, da bondade. Né? Os filósofos dizem que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Né? O homem é mais cabeça, a mulher é mais coração. Né? Por isso que a mulher faz as coisas mais bonitas, né? Enfeita a casa, se perfuma, se embeleza, porque a mulher é muito mais coração, né? Muito bem, como surgiu essa devoção do Sagrado Coração de Jesus? Os padres da igreja, quem padre? Os padres da patrística lá, os Santo Agostinhos da vida, São Jerônimo, São Leão Magno, São Gregório de Nissa, Gregório Nazianzeno, aqueles gigantes já falavam dessa devoção, né? E tudo brota daquele coração manso e humilde, né, que por nós foi transpassado pela lança do soldado Longuinho. A gente conhece essa história do soldado Longuinho, que é o soldado que perfurou o coração de Jesus. Engraçado que na Basílica de São Pedro, bem em frente ao altar do Papa, né, tem uma imagem gigantesca do São Longuinho lá, 5 metros de altura, dentro da Basílica de São Pedro, né? Eu fiquei pensando, nossa, então ele existiu mesmo, então não é lenda não, que São Longuinho. Né? De onde é que vem essa palavra longuinho? Vem de longus, que em latim é lança. Foi ele que perfurou o coração de Jesus. E a igreja ensina o quê? Que desse coração perfurado de Jesus, que jorrou sangue e água, o sangue é símbolo da Eucaristia, a água é símbolo do batismo, né? E que Jesus contou para Santa Faustina, né? Ó sangue e água que brota do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Né? Então, essa simbologia é muito forte. Né? Vamos lá. Santo Ambrósio, aquele bispo doutor da igreja que batizou Santo Agostinho, lá por volta do ano aí 370, mais ou menos. Olha o que diz Santo Ambrósio: dele saiu sangue e água, símbolo do batismo da Eucaristia e também da igreja, esposa de Cristo, que nasce do lado aberto do novo Adão, como Eva nasceu do lado aberto do primeiro Adão. Olha que bonita comparação que Santo Ambrósio faz. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão, a igreja foi tirada do lado aberto de Cristo, porque a igreja é a esposa de Cristo. Não é? Lá em Efésios 5:25, São Paulo diz assim: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, a sua esposa, e se entregou por ela. E lá no livro do Apocalipse, quando termina o Apocalipse, como é que termina o Apocalipse? O Espírito e a esposa dizem: vem, Senhor Jesus, Maranatá. Vem, para quê? Para celebrar as bodas do Cordeiro. Que bodas é essa? O Cristo e a igreja. No Antigo Testamento era Javé e Israel. Aquela aliança antiga. Que no Novo é Jesus e a igreja. A nova e eterna aliança. Uma aliança de amor. Né? Cristo é fiel à igreja, morre pela igreja. E a igreja é fiel a Cristo. Quantos mártires derramaram o seu sangue por Jesus? Hoje mesmo celebramos uma festa de 2 mártires, lá do século IV, mortos lá na perseguição de Diocleciano, por volta do ano 304, São Pedro e São Marcelino. Não é o São Pedro I Papa, é um outro Pedro, e Marcelino. Né? Ontem celebramos um grande mártir, São Justino,
foi mártir no ano 167 em Roma. Né? Então, a igreja é fiel a Jesus. Os 33 primeiros papas foram todos martirizados. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Nós precisamos aprender a dignificar essa tradição. Um povo que não dignifica a sua tradição é um povo que perde a sua memória. Também na fé. Se a gente não olha para essa tradição, da qual nós somos herdeiros, não é sério. Muito bem. As visões de Santa Margarida Maria Alacoque. Então, essas visões foram aqui, mais ou menos nesse período. 1647, 1690, eu falei 1623, não. 1623 foi aquele milagre lá de Lanciano. Eu dei uma confundida aqui. Difundidas por seu confessor, São Cláudio della Colombiere, né, que era um padre jesuíta, já foi canonizado, que era o diretor espiritual confessor de Santa Margarida Maria Alacoque. Este gigante, São Cláudio della Colombiere, é que foi responsável pelo que a devoção realmente do coração de Jesus se espalhasse. Ele chegou a ser preso, né, um tempo, né, porque essas pessoas que trabalham para Deus, especialmente essas pessoas que fazem uma obra especial, né, como Santa Margarida Maria, Irmã Faustina, sofrem muito. É só ler a vida deles. É uma coisa terrível que eles sofrem. Né? Parece que Jesus escolhe alguém para repetir o seu calvário. Não é? Mas o padre Colombiere realmente foi um escudo aí de proteção dessa devoção. E era a época do jansenismo. O que era o jansenismo? O jansenismo era uma heresia de um herege chamado Cornélio Jansen, que viveu de 1585, né, e que foi bispo numa cidade da França chamada Ypres. E o que essa heresia tinha? Era uma coisa muito triste, né? O jansenismo. Pregava um cristianismo triste, né? Onde poucos se salvavam, achavam que a maioria ia para o inferno, onde se disseminava um medo de receber a Jesus Eucarístico, as pessoas deviam comungar muito pouco, não comungar aí só uma vez por ano, ou a cada 6 meses. Né? Depois enfatizava a predestinação, achavam que alguns, meio tipo Calvino, já nasciam para o inferno, outros para o céu, negava o livre-arbítrio, a liberdade da pessoa, né? E sustentava ser a natureza humana por si só incapaz de fazer o bem. Era uma heresia muito triste, era um cristianismo assim cinzento, as pessoas tinham medo de Deus. Exatamente aí Jesus começa a aparecer para Santa Margarida Maria e dizendo, não é nada disso, eu não sou um Deus terrível, não. Eu sou misericordioso, olha meu coração. Por que Jesus pegou o coração? Para mostrar o seguinte, o coração dele é um coração humano. Ou seja, ele entende as nossas misérias. Papa João Paulo II um dia disse assim, não tenham medo de encontrar com Cristo depois da morte. Por quê? Porque quem vai nos julgar é alguém que tem um coração humano. Você não vai estar só diante de Deus, você vai estar diante de Deus. Jesus Cristo é Deus, mas também é homem. E como homem, ele passou fome, passou frio, passou sede, foi tentado. Né? Ele nunca teve pecado, mas ele sabe que para nós não é fácil, porque a nossa natureza foi enfraquecida pelo pecado original. Né? Então, está aí, pode passar. Jesus então mostrou seu coração humano e misericordioso a Santa Margarida como tábua de salvação para todos os pecadores que nele confiassem. Gente, aqui tem uma coisa muito importante. Santa Faustina fala abundantemente, ou Jesus fala para ela. Nos livros de Santa Margarida, Jesus fala. Tem outras revelações do coração de Jesus a uma monja Bertone, né? Também do coração de Jesus. E a tônica é esta, né? Confiem na minha misericórdia. Naquilo que o profeta Isaías, ainda que seus pecados sejam vermelhos como o escarlate. Escarlate é aquele vermelho cor de sangue, né? Você vai ficar mais branco do que a neve. O perdão de Deus. Então, por mais pecador que seja a pessoa, se ela confia na misericórdia de Jesus, e ela pede perdão, e muda tudo. Agora, qual é a base, gente, da eficácia desse perdão? Por que a gente pode confiar
nessa misericórdia de Jesus? Porque Ele pagou o preço do nosso pecado. É isso que nós temos que compreender. Você já pensou quanto vale um Deus pregado na cruz? Se fosse um homem pregado na cruz, já era uma coisa extraordinária. Mas o catecismo da igreja diz assim: ainda que o homem mais santo fosse pregado na cruz, não era suficiente para reparar a ofensa infinita que o pecado faz à majestade infinita de Deus. Então tem que ser uma oferta infinita. Então não bastava um homem ser pregado na cruz, tinha que ser um homem Deus. Por quê? Porque aí o valor dessa vida sacrificada é um valor infinito. Então satisfaz a majestade infinita de Deus, maculada, ofendida pelo pecado dos homens. Por isso que agora todos os pecados podem ser perdoados. Por quê? Porque a satisfação foi infinita. Tem uma passagem na Bíblia, no Evangelho, muito interessante. Aquela parábola que Jesus conta de um sujeito que era mau administrador e devia uma quantidade enorme. O Evangelho fala em 10.000 talentos. Gente, sabe quanto é que é um talento? São 30 quilos de ouro. Um dia eu fiz uma conta, matemático gosta de fazer conta, engenheiro gosta de fazer conta, né? Eu fiz uma conta, meu Deus, o cara devia 10.000 talentos. Um talento são 30 quilos de ouro. Então, 30 vezes 10.000, meu Jesus amado, vai dar o quê? Vai dar 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, 5. O cara devia isso daí, né? 30 quilos, né? Vezes 10.000, 300.000 quilos de ouro o cara devia. E se a gente colocar que a grama de ouro vale aí R$100, mais ou menos, olha o quanto que esse cara devia. Eu fiz a conta, a gente chega em bilhões de reais o cara devia. O que Jesus quis mostrar? Aí o cara não podia pagar, o patrão disse, então vou vender você, sua família, seus filhos, para recuperar alguma coisa. E o cara, misericórdia, Senhor, e o Senhor perdoou. Ele saiu dali e pegou o outro que devia para ele uma meia dúzia de denários, que era o salário de um dia, e sufocava o outro, me paga, porque não. Aí o pessoal que viu foi lá e contou para o patrão, olha aquele cara que o Senhor perdoou, toda a dívida dele horrorosa, sufocou o outro que devia. Ah, é? Então agora você vai ser jogado lá na cadeia até você pagar o último centavo. A igreja vê ali, inclusive, uma imagem do purgatório. Você não teve misericórdia? Agora você vai pagar tudo. O que quer dizer esses 10.000 talentos que o cara devia? O que quer dizer isso? Nós temos uma dívida com Deus impagável. Impagável. Quem que tem bilhões para pagar? Jesus pagou essa conta. Porque a vida dele tem um valor infinito. Aí está todo o eixo da misericórdia divina. Então, Jesus disse para Santa Faustina, né? Com a minha morte, eu abri um oceano infinito de misericórdia. Lancem todos aí dentro. Aí, a novena de Santa Faustina, né? De Jesus misericordioso, ela pede o quê? 9 dias, cada dia você traga aqui, um dia traga os sacerdotes, outro dia as almas piedosas, outro dia as almas do purgatório, outro dia as almas agonizantes, outro dia as almas dos fiéis separados da unidade da igreja, outro dia as almas dos pagãos que não foram batizados. 9 dias. Por quê? Porque Jesus abriu um oceano infinito de misericórdia. Vocês estão entendendo? A gente tem que entender o fundamento das coisas. A misericórdia de Deus não é um negócio gratuito. É gratuito, mas Ele pagou a conta. Importante a gente compreender isso, para a gente dar valor para a misericórdia de Deus. Custou o sangue do Senhor. Não é uma coisa simplesmente gratuita, né? Os economistas dizem que não existe almoço de graça. Você pode comer de graça, mas alguém está pagando essa conta. Não existe misericórdia de graça. O Senhor pagou essa conta. Está na hora do intervalo, Fernandinha? Vamos para o intervalo e a gente volta já aí para continuar. Muito bem, já de volta com a nossa Escola da Fé. Você viu a rapidez do intervalo?
eu acho que não deu 3 minutos. Né? Para a televisão ter um intervalo tão rápido desse, é difícil de achar, né? Por quê? Porque aqui não tem comerciais, não tem propaganda. Então, quem que mantém uma televisão 24 horas no ar? Com mais a rádio, com mais a internet, as casas de missão, no Brasil e no mundo inteiro. É você, com a sua contribuição. Então, você vê explicitamente que vale a pena você contribuir com a Canção Nova. É um mutirão internacional de evangelização, graças a Deus. Né? Vocês estão vendo aqui, olha, um câmera, 2, 3, mas ali a produtora do programa, a diretora do programa que está na ilha. O que é a ilha? A ilha pega dessas 3 imagens, seleciona qual é a imagem que vai para o satélite, do satélite desce para a sua televisão, então envolve mais de 10 pessoas para um programa desse chegar até a sua casa. Entende? Então, claro que tudo isso tem um custo elevadíssimo, né? E agora ainda temos que passar do sistema analógico para o sistema digital, que esses equipamentos mudam, as retransmissoras mudam. Vocês imaginam a ginástica financeira que isto é. Mas, Monsenhor Jonas não abre mão. É o povo que vai manter essa TV católica. Não é o povo católico que se enriquece com a televisão, com as missas, com as pregações. Então, o povo tem que retribuir a Deus. Não é dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tá certo? Então, a Canção Nova pede e agradece a você, que é, então, um sócio contribuinte. Muito bem, quero dizer a cidade de vocês que estão aqui. É uma alegria recebê-los aqui. Temos amigos de Fortaleza, Ceará. Quem são? O câmera vai focalizá-los aí. Beleza, sejam bem-vindos. São Vicente, São Paulo. Natal, Rio Grande do Norte. Está ali. Palmas, Tocantins. Rio de Janeiro, capital. Jaú, São Paulo. Ok. Poços de Caldas, Minas Gerais. São João da Boa Vista, São Paulo. Pinhais, no Paraná. Ok, sejam bem-vindos. Eu quero lembrar também que eu tenho uma Escola da Fé online. Além dessa Escola da Fé que é pela televisão, eu tenho no meu site Cleofas, uma Escola da Fé online. Só que lá é mais sistemática, lá é mais ou menos um curso de teologia. Né? Começo lá com Deus, a criação, o pecado original, depois a cristologia, a teologia sacramental e etc. E vamos varrendo aí. Né? Já começou aí há uns meses, mas você pode assistir as aulas anteriores que ficam todas lá à disposição. Quem tem interesse disso? Né? Eu fiz isso porque recebi muitos pedidos, professor, por que não faz um curso de teologia à distância? Tal? Então, eu montei uma equipe, são 4 pessoas, mais eu, né? Porque dá um trabalho, gente, é gravação, é preparação, sabe, programar para jogar isso tudo na internet, mexer com o provedor, é uma trabalheira, eu não imaginava que fosse tanta coisa assim, mas está andando. Quem tem interesse, entre lá no site cleofas.com.br e tem uma caixinha lá, Escola da Fé Online. Você clica lá, tem as informações, tem que se inscrever, você pode mandar suas perguntas em cada aula. Como é que é a aula? A aula é formada de 3 elementos. Um vídeo que eu gravo, mais ou menos 10 a 20 minutos, cada dia, todo dia, de segunda a sexta. Um áudio para você ouvir, gravado em MP3, e uma matéria escrita sobre o mesmo assunto, aprofundando o mesmo assunto, ok? Então, aí quem tem interesse pode ter uma formação teológica, claro, uma formação a nível de leigos, vamos dizer assim, não é um curso de seminaristas de 4 anos de teologia, mas é um curso assim, para a gente aprender as coisas básicas da nossa fé católica. Né? Bom, aqui eu quero mostrar também uma coisa muito importante, a revista Canção Nova. Essa revista de junho, tem a revista principal, né? E essa revista quem é sócio contribuinte da Canção Nova. Aqui dentro vem o boleto bancário, que você pode fazer então a sua contribuição. A Canção Nova pede que nunca seja menos de R$10, nunca seja menos de R$10. Por quê? Porque R$10 é o custo da revista, do correio e o que o banco cobra para receber isso daqui. Então, se você der menos que R$10, vai dar prejuízo para a Canção Nova. Então, não mande menos que R$10, não. No mínimo 10. Claro, mande mais. Né? A igreja diz que
nós não somos obrigados a dar 10%. Nós somos obrigados a ajudar a igreja na medida das nossas possibilidades. É o que está no catecismo da igreja, né? É o quinto mandamento da igreja, está escrito aqui, né? Então, quem dá mais, dê mais, quem pode menos, dá menos. E tem a revista das crianças, o Canção Nova aqui, revista excelente, preparada para a criança, né? Com histórias bíblicas em forma de quadrinho, brincadeiras, coisas, uma revista para criança. Qual é a criança que recebe isso? Claro, isso aqui tem um custo. Também é no mínimo R$10. Correio, impressão, olha, tudo a cores, a coisa das cores fica caro. É correio, é impressão, é o banco. Então, aqui dentro também vem um boleto. Então, o pai que contribui a mais, fora a outra revista, contribui a mais com essa revista, recebe para o seu filho essa revista aqui. E eu, digo a você o seguinte, não jogue fora essas revistas, depois que você lê, passe para outras pessoas, outras famílias, não sei, leve às vezes, não sei, para as cadeias. Quantos presos, de repente, lendo uma revista dessa, ele ali dentro mesmo não se converte, entendeu? Não joga isso fora, não. Olha, por exemplo, a revista da Canção Nova sempre tem uma matéria do Padre João, uma matéria do Eto, uma matéria da Luzia, uma matéria minha, sempre tem uma matéria. Então, é uma revista que a gente faz com muito carinho, ok? Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa conversa sobre o coração de Jesus. Olha o que Jesus disse para Santa Margarida Maria: eu te peço que a primeira sexta-feira depois da 8ª da festa do Santíssimo Sacramento, que é a festa de Corpus Christi, seja dedicada a uma festividade particular do meu coração. Então, gente, olha, Jesus pediu para esta santa. Um padre acompanhou, né? São Colombiere, e os papas confirmaram. Então, não tem dúvida que foi Jesus mesmo quem pediu. Ok? Pode passar. Olha que interessante, o rei da França, Luís XIV, consagrou a França ao coração de Jesus, né? E o presidente do Equador, Gabriel Garcia Moreno, consagrou também o Equador em 1873 ao coração de Jesus. O Gabriel Garcia Moreno era um presidente catolicíssimo, foi inclusive assassinado, né? Mas ambos consagraram seus países ao coração de Jesus. Veja que devoção interessante. Pode passar. Vários papas incentivaram essa devoção. Isso eu quero mostrar através de encíclicas. Olha aqui, atualmente a festa do Sagrado Coração, na sexta-feira após o Corpus Christi, Leão XIII, na encíclica Annum Sacrum, de 25 de maio de 1899, deixou-nos, inclusive, uma oração para a consagração ao Sagrado Coração de Jesus, anunciou a consagração do mundo inteiro ao Sagrado Coração de Jesus para o dia 11 de junho de 1899. Olha aqui, Leão XIII consagrou o mundo ao coração de Jesus. Vejam que importância os papas deram a essa revelação. Pode passar. Leão XIII apresentou oficialmente a imagem do Sagrado Coração como a nova bandeira dos cristãos e declarou a devoção a este coração divino como uma devoção vital para a igreja. Devoção vital para a igreja, destinada a produzir nos últimos tempos as maravilhas realizadas nos primeiros tempos pela cruz. Sabe, gente, quando os papas dizem alguma coisa, a gente tem que prestar muita atenção. É o vigário de Cristo na terra. É iluminado pelo Espírito Santo, né? Não é um dogma de fé. O Papa não proclamou isso como um dogma de fé, mas quando o Papa fala, a gente tem que pensar muito. Vamos lá. Pio XI, na encíclica Miserentissimus Redentor, de 1928, sobre o coração de Jesus, Pio XII na Aurietis Aquas, de 1956, João Paulo II na Redemptor Hominis, de 1979, e Bento XVI, numa carta que ele escreveu ao padre Covenbach, geral da Companhia de Jesus, falaram da importância dessa devoção. Eu gosto sempre de fixar bem essa fundamentação, para a gente ver que não é lenda, não é mito, não é religiosidade popular vazia. Não, tem uma fundamentação oficial da igreja. Em 1872, Pio IX,
o grande Pio IX, né, que proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Maria, né? Pio XI concedeu indulgências especiais aos que portassem o escapulário com a imagem do Sagrado Coração. A gente vê muito falar do escapulário de, né, Nossa Senhora do Carmo, mas também tem um escapulário do Sagrado Coração de Jesus. Está aí, ó. Pio XI enriqueceu com indulgências. Quem foi Santa Margarida Maria Alacoque? Quem foi essa santa do coração de Jesus? Ela nasceu em 22 de julho de 1647, na Borgonha, que é uma região da França, né? Seu pai era um juiz, notário, mas tinha pequenas posses, né? Ela perdeu seu pai aos 8 anos de idade. A família precisou enviá-la para a escola das Clarissas de Chartres, né? E Santa Margarida Maria Alacoque foi para o convento depois das irmãs do convento das Visitandinas, né? De Paray-le-Monial, ou da Ordem da Visitação de Santa Maria, e ela nunca saiu do convento, nunca saiu do seu convento até a sua morte, né? Esse convento foi fundado por São Francisco de Sales, doutor da Igreja, que viveu aí no século XVI, século XVII, e por Santa Joana de Chantal, né? Que foi assim uma grande auxiliar de São Francisco de Sales, doutor da Igreja. Então, essa a irmã morreu aos 43 anos, no dia 17 de outubro de 1690, foi canonizada em 1920, pelo Papa Bento XV, foi o Papa da Primeira Guerra Mundial, né? E o seu corpo está colocado sobre o altar da capela do convento onde ela viveu. E muita gente vai ali na França, né, rezar lá nesse convento, né, e falam das muitas graças que as pessoas recebem ali. Muito bem, vamos em frente. Mensagens do coração de Jesus. Aqui eu selecionei, eu peguei um livro, né, conta toda essa história do coração de Jesus, de um escritor francês, um padre francês, e eu pensei assim, algumas coisas que Jesus disse para ela, e que nos ajudam a refletir muito. Então, Jesus, né? Então ela diz, foi-me apresentado o divino coração como um trono de chamas, né? Mais brilhante que o sol e transparente como o cristal, né? Aí é interessante, né? Tem um lugar lá que ela diz assim, que a gente, quando se confessa, a gente deve lançar as nossas misérias, nossos pecados, nessa fornalha ardente do coração de Jesus, para que se queime tudo ali, né? Então, essa chama do coração de Jesus que ela viu, tem aí um significado também, né, de purificação dos nossos pecados. De outra vez, pareceu-me ver o amável coração como um sol que lançava raios de todos os lados. Escritos dela, né? Pode passar. E aí Jesus falou para ela, né? Eis o coração que tanto amou os homens, que nada poupou até se esgotar e consumir para lhes testemunhar o seu amor, e que como retribuição, da maior parte só recebe ingratidões. Ao menos tu, filha minha, chora pelos que me ofendem, geme pelos que não querem orar, e mola-te pelos que renegam e blasfemam contra o meu santo nome. É a reparação, né? Essa reparação, Jesus pede a muitas santas, especialmente a essas enclausuradas, né? Como uma Santa Teresinha, como uma Santa Elizabeth da Trindade, né? Essas mulheres que se imolam, né, a vida nos mosteiros, né, que tem aí uma intimidade. Então, Jesus toma assim como verdadeiras oblações, né, verdadeiras vítimas, verdadeiras hóstias, né? Hóstia quer dizer vítima oferecida em sacrifício, né? Por quê? Porque é isso mesmo que Jesus diz. Jesus nos amou até derramar o sangue. Quanta ingratidão Jesus recebe. Quantos e quantos sacrários na terra Jesus fica sozinho. Aqui chamam de prisioneiro dos nossos sacrários, né? De vez em quando uma alma viva chega ali, né? Se tivesse ali um grande jogador de futebol, estava assim de gente, ó. Não é verdade? Mas como ele fica escondido, né? Dentro do sacrário, né? Humilde, aniquilado em forma de pão,
Então, ele recebe, né, ele reclamando. Né? Uma outra santa, esqueci o primeiro nome dela, não sei o que, Bertone, Jesus dizia para ela assim, o Bertone, né? Será que eu podia fazer mais alguma coisa que eu não fiz pelos homens? Se tem alguma coisa que eu ainda podia fazer que eu não fiz, me diga que eu ainda tentaria fazer. Tem mais do que morrer numa cruz? Né? Não tem mais nada para fazer por nós. Né? Agora é hora só da gente agradecer. O meu divino coração, repare que é tudo entre aspas, né? São citações que ela escreveu, ele dizendo para ela. O meu divino coração está tão apaixonado de amor pelos homens e por ti especialmente, que, não podendo conter por mais tempo as chamas da sua ardente caridade, quero servir-te de ti para espalhá-las. Gente, uma coisa que nós não sabemos, isso quem fala é um grande santo da igreja, São João Maria Vianney. Nós não sabemos o quanto Deus nos ama. São João Vianney diz assim, se a gente soubesse o quanto Deus nos ama, a gente morreria de amor. Seria uma experiência que a gente não suportaria vivê-la. Nós desintegraríamos se a gente entendesse o quanto Deus nos ama. É o mistério da cruz, né? São Paulo diz, dificilmente alguém está disposto a morrer por uma pessoa boa. Agora, morrer pelos pecadores? Aí que muito menos ainda, né? E ele morreu por nós quando nós éramos pecadores. Isso mostra, gente, o valor que a gente tem para Deus. Né? O valor que a gente tem para Deus. E por que nós temos um valor para Deus infinito? Cujo amor dele se torna para nós infinito. É porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Esse é o ponto. Quanto vale um homem? Não tem preço. Por quê? Foi criado à imagem de Deus. João Paulo II, naquela encíclica dele, Redemptor Hominis, não é nessa encíclica não, é na Carta às Famílias, que ele escreveu em 1974. João Paulo diz assim, quando Deus nos criou, Ele não podia nos ter feito melhor. Por quê? Porque nos fez a sua imagem. Não é? Quando um escultor, às vezes, vai fazer uma imagem, vai esculpir uma imagem, às vezes ele olha um modelo e ele vai esculpindo aqui, né? Ou então ele pinta, olhando uma imagem. João Paulo diz assim, quando Deus quis fazer nós, Ele não olhou para uma imagem de fora, não. Ele entrou dentro dele, olhou para Ele e nos fez. Um grande padre da igreja, Tertuliano, aquele que disse aquela frase, vede como se amam. Também aquele que escreveu uma vez para o imperador Marco Aurélio, que matava os cristãos, ele escreveu para o imperador o seu apologético, né, dizendo para o imperador, não adianta matar os cristãos não, o senhor está perdendo tempo, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Esse Tertuliano escreveu uma frase maravilhosa, que é a seguinte, quando Deus fez Adão, quando Deus criou Adão, ele olhava para Jesus. Olha que bonito. A imagem que Deus usou para nos fazer foi Jesus. Por isso que São Paulo fala, na carta aos Romanos 8:29, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Porque nós fomos criados à imagem de Jesus. Só que o pecado original quebrou essa imagem. O Cristo veio refazer em nós, pela sua graça. Toda a ascese cristã, o que é? É voltar à imagem de Cristo que o pecado original quebrou em nós. Então, toda a vida de oração, penitência, eucaristia, é para a gente voltar ao protótipo, para poder ir para o céu. Né? Tá aí, vamos para mais um intervalo, a gente volta já para concluir essa nossa reflexão aqui. Muito bem, eu quero lembrar que vamos ter aqui na Canção Nova, a partir de amanhã, de 3 a 5 de junho, acampamento Sagrado Coração de Jesus. Está aí.
Eu já fiz colocar essa aula hoje como um começo desse acampamento, tá? Então você pode vir participar. Quem é que vai estar pregando aqui? Vamos ter aqui o padre Delton, o padre Joãozinho, a Rogerinha e outras pessoas, tá? Outra comunicação, Jubileu dos Ministros Extraordinários da Eucaristia, no dia 12 de junho de 2016, esse é um domingo, ok? A Canção Nova convida você para participar do Jubileu dos Ministros Extraordinários da Sagrada Eucaristia, né, que será aqui na Canção Nova, a missa às 7 horas da manhã, presidida pelo nosso bispo diocesano, D. João Miller, que é bispo de Lorena, né? E aí vamos ter uma série de realizações, tá? Informações você pode ter pelo site www.paidasmisericordias.com, tá? Então aí você pode ter as informações por aí e vir participar se você desejar. Sobre essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a igreja tem muitas orações, né? Nesse livro, por exemplo, que eu escrevi, Orações de Todos os Tempos da Igreja, esse livro foi uma coletânea de orações que eu fiz, já faz mais de 10 anos, né? Eu pesquisei durante uns 5 anos as orações mais ricas que a igreja guardou nos 20 séculos. E aqui tem um capítulo inteiro sobre as orações ao Sagrado Coração de Jesus. Por exemplo, a consagração ao Sagrado Coração de Jesus, que foi escrito por Santa Margarida Maria Alacoque. Olha que bonita a consagração que Santa Margarida Maria Alacoque fez. Ela diz assim: aí você diz seu nome, né? Vos dou e consagro, ó Sagrado Coração de Jesus, minha pessoa e minha vida, minhas ações, penas e sofrimentos, para não querer mais servir-me de nenhuma parte de meu ser, senão para vos honrar, amar e glorificar. É esta a minha vontade irrevogável, ser toda vossa e tudo fazer por vosso amor, renunciando de todo o meu coração a tudo quanto vos possa desagradar. Toma-os, pois, ó Sagrado Coração, por único bem do meu amor, protetor da minha vida, segurança de minha salvação, remédio de minha fragilidade e de minha inconsciência, reparador de todas as imperfeições de minha vida e meu asilo seguro na hora da morte. Sede, ó coração de bondade, minha justiça diante de Deus, vosso Pai, para que desvie de mim sua justa cólera. Ó coração de amor, deposito toda a minha confiança em vós, pois tudo temo de minha malícia e de minha fraqueza, mas tudo espero de vossa bondade. Extingui em mim tudo que possa desagradar-vos ou se oponha à vossa vontade. Seja o vosso puro amor tão profundamente impresso em meu coração, que jamais possa eu esquecer-vos, nem separar-me de vós. Suplico por todas as vossas finezas, que meu nome seja escrito em vosso coração, pois quero fazer consistir toda a minha felicidade e toda a minha glória em viver e morrer como vossa escrava. Amém. Essa oração foi escrita pela própria Santa. Consagração, Coração de Jesus, Santa Margarida Maria Alacoque. Aqui tem consagração da família ao Coração de Jesus. Depois tem também ato de consagração à Divina Misericórdia. Tem depois o que? A grande devoção ao Coração de Jesus, aquelas promessas todas que Jesus fez a ela, né? Enfim, é um capítulo inteiro sobre isso. Depois eu tenho aqui a famosa ladainha ao Sagrado Coração de Jesus, né? Jesus, eu gosto muito dessas expressões que aparecem na ladainha, né? Coração de Jesus unido substancialmente ao Verbo de Deus, Coração de Jesus de majestade infinita, Coração de Jesus, Templo Santo de Deus. Então, é muito bom, né, nesse mês de julho, que é o mês do Sagrado Coração de Jesus, a gente deve citar muito isso. Depois, consagração de si mesmo a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, segundo São Luís de Montfort, né, do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Então, tem muitas orações ao Sagrado Coração de Jesus que a gente pode usar. Muito bem, voltando aqui. Continua Jesus falando para ela: prometo-te na grandeza do meu amor, que abençoarei os lares que neles me hospedarem.
que os comungarem durante 9 primeiras sextas-feiras seguidas não morrerão sem receber os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Essa devoção das 9 primeiras sextas-feiras do mês, olha, quando eu era menino, eu estudava no Colégio São Joaquim de Lourenço, salesiano, a gente fazia, os padres ensinavam a gente a fazer toda, primeira sexta-feira do mês, os padres avisavam, olha, hoje é dia de confissão, a comunhão reparadora ao coração de Jesus, ninguém se perde. Olha, a gente fazia aquilo, me lembro, eu, meus 8 irmãos, a gente fazia aquilo, minha mãe incentivava, a gente fazia com a maior alegria, e eu faço até hoje. Essa promessa que a igreja confirmou, amém, aleluia. Vamos lá. Promessas do Sagrado Coração de Jesus que ele fez a ela, conforme o relato dela, Principais promessas. Eu lhes darei todas as graças necessárias a seu estado de vida. Casado, solteiro, sacerdote, celibatário. Eu farei reinar a paz em suas famílias. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 9 irmãos. Uma irmã que morreu, eu tenho 8 irmãos, homens, e uma irmã que morreu. Minha mãe e meu pai, um dia, eu me lembro direitinho, eu era pequeno, fizeram a entronização do Sagrado Coração de Jesus e de Maria lá na sala da minha casa. E foi um padre, me lembro bem, o padre João Modesto, que era um padre salesiano, foi lá, benzeu as imagens, colocou, fez as orações de entronização, ou seja, é a consagração do lar aos corações de Jesus e de Maria. Olha o que Jesus disse para ela aqui, eu farei reinar a paz em suas famílias. Eu não me lembro, meus irmãos, um dia de briga na minha casa, de meu pai com a minha mãe, ou de um irmão, não me lembro. Não me lembro de 2 irmãos meus ficarem inimigos. Tenho 8 irmãos homens vivos, todos estão católicos, apostólicos, romanos na igreja, graças a Deus. Não é isso? Não é uma bênção do Sagrado Coração de Jesus? Olha aí, eu farei reinar a paz nas suas... Quantas famílias hoje vivem no inferno? Adquira lá 2 imagens. Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria. Peça para um padre benzer, peça para ir na sua casa entronizar, e consagrar a casa, a família. Agora, tem que depois viver também de acordo com isso. Minha mãe, me lembro, toda primeira sexta-feira do mês, rezava aquela oração, Dulcíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai sobre nós os seus olhares de misericórdia. Minha mãe rezava com a gente, toda primeira sexta-feira do mês, depois do terço. 3, eu vos consolarei em todas as suas aflições. Quem que não quer isso, Vai. Serei seu refúgio seguro durante a vida e sobretudo na morte. Derramarei muitíssimas bênçãos sobre todas as suas empresas, os trabalhos, os negócios, a profissão. Os pecadores encontrarão em meu coração a fonte e o mar infinito da misericórdia. Ele repetiu isso para Santa Faustina. As almas tíbias se tornarão fervorosas, almas fracas na espiritualidade. As almas fervorosas elevar-se-ão rapidamente à grande perfeição. Abençoarei eu mesmo as casas onde a imagem do meu coração estiver exposta e venerada. Darei aos sacerdotes o dom de abrandar os corações mais endurecidos. As pessoas que propagarem essa devoção terão seus nomes escritos no meu coração e dele nunca serão apagados. Olha que bonito, a gente propaga essa devoção. No excesso da misericórdia do meu amor todo-poderoso, darei a graça da perseverança final. Importante essa perseverança final, aos que comungarem na primeira sexta-feira de 9 meses seguidos. Está aí, Na excessiva misericórdia de meu coração, que seu amor onipotente concederá a todos os que comungarem 9 primeiras sexta-feiras, etc. Já falamos, pode passar. Ok? Papa Bento XVI disse na encíclica dele, Deus Caritas Est, lá no número 12, o Bento XVI disse, em sua morte na cruz, realiza-se esse voltar-se de Deus contra Ele mesmo, entregando-se para dar vida nova ao homem e salvá-lo. Isto é o amor em sua forma mais radical, que se volta contra Ele mesmo, porque aceitou ser pregado na cruz. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida.
né? Então o papai dele se voltou contra ele mesmo, né? E diz que é a forma mais radical de amor que pode existir. Verdade, é a misericórdia, né? Pode passar. Agora aqui eu selecionei alguns conselhos de Santa Margarida Maria, tá? Isso está tudo num livro, né? Jean Ladame, né? É um livro da editora Loyola, né? Sabe os conselhos? Deus é um abismo incompreensível de todo o bem, né? Todo bem está em Deus, é um abismo de bem. Meu doce Jesus, uno minha alma à vossa, meu coração e meu espírito, minha vida, minhas intenções às vossas, e assim me apresento a vosso Pai. Recebei-me, ó Pai eterno, pelos méritos de vosso divino Filho, que vos ofereço como o sacerdote de toda a igreja. Está aí. Eu tenho que passar rápido porque é muita coisa, né? Que são os gozos dessa vida se nela não há nada sólido? Tudo passa como um Senhor e não posso compreender. Não, aqui não é Senhor, como um sonho, está escrito aqui. E não posso compreender como um coração que quer amar a seu Deus e que o procura possa encontrar algum prazer fora dele. Essas pessoas que mergulham em Deus não querem mais nada fora de Deus. Chama Santa Teresa, só Deus basta, né? Bom, toda a felicidade de uma alma consiste em conformar-se a esta adorabilíssima vontade, a vontade de Deus, porque nela encontra a sua paz, nosso coração, nossa alma, a sua alegria e seu descanso. Porquanto aquele que se une a Deus se faz um mesmo espírito com Ele. Sabe, essa é uma coisa que o nosso mundo de hoje precisa muito, encontrar Deus, né? Ter um tempo de silêncio a cada dia, conversar com Deus. É dogma de fé, gente, que Deus habita no nosso coração quando nós estamos em estado de graça. É dogma de fé. Mas a gente parece que esquece que Deus está aqui, né? A gente passa o dia inteiro sem lembrar disso, né? Então é preciso parar de vez em quando. O Pai está aqui, o Filho está aqui, o Espírito Santo está aqui. Vamos conversar com Ele um pouco. Tem um livro, Bem-aventurados que têm fome. Esse livro aqui é o livro de um padre alemão, Richard Graf. Extraordinário esse livro. É um livro antigo. Eu estou resgatando uns livros antigos. Esse livro é extraordinário. Bem-aventurados que têm fome. Fome do quê? Fome de Deus, né? É como aquele outro livro também, maravilhoso, chamado Deus em Nós, né? Como é que chama o autor mesmo? Minha cabeça de vez em quando falha. Extraordinário, Deus em nós. Eu preciso conversar com esse Deus que está aqui comigo. Senão nossa vida, gente, Deus nos criou para Ele, mas se a gente não conversar com Deus um pouco, a gente fica alienado. Entenderam? Então, é isso que ela fala, né? Porquanto aquele que se une a Deus se faz um mesmo espírito com Deus, né? Vamos lá. Onde há menos de nós, há mais de Deus. Bonita frase, né? Onde há menos de nós, onde eu apareço menos, onde eu me exponho menos, onde eu sou menos egoísta, há mais de Deus. Deus assume, né? Amemos, pois, e nada nos parecerá difícil. Deixe o Senhor agir e me abandono em suas mãos. São algumas frases que eu pensei assim, né? De Santa Margarida Maria. Pode passar. Olha o que ela diz aqui. No Santíssimo Sacramento, Jesus rende homenagem de si mesmo ao Pai eterno. Está sempre solitário. É verdade, no sacrário. Por isso que ele chama Jesus de o prisioneiro dos nossos sacrários. Ele está sempre solitário, só conversando com Deus, com o Pai, o Espírito Santo. Ali se encontra em estado de morte com relação à vida dos sentidos. Até difícil entender isso, né? Esses místicos, esses santos tinham umas expressões que é até difícil de entender bem. Faz-se pobre, dando-nos tudo o que tem, sem nada reservar para si, guarda perpétuo silêncio. Gente, se a gente pensar que faz 2000 anos que Jesus está no sacrário do mundo inteiro, né? Silente, quieto, adorando a Deus, rezando por nós. Olha, que experiência, né? Vamos lá.
Não há satisfação alguma para mim se não ver reinar o coração de meu adorável Jesus. Não tem nenhuma satisfação se eu não ver Jesus reinar nos corações. O adorável coração de Jesus quer estabelecer o seu reino de amor em todos os corações, destruir e arruinar o reino de Satanás. Parece-me que o deseja tanto que promete grandes recompensas aos que de bom grado se dedicarem a isso, de todo o coração, segundo a capacidade e as luzes que lhes der. Então, ele quer formar o seu reino no coração, né? Por isso que é importante ter um tempo para Deus a cada dia, né? Ter um tempo na meditação do Evangelho, né? A beleza da liturgia das horas, né? E agora, gente, está fácil de estudar a liturgia rezar, tem no celular, né? Quem tem o iPhone, ou pode baixar lá um aplicativo que tem a liturgia das horas, né? Eu rezo lá de manhã, não consigo rezar o dia inteiro, mas pelo menos pego ali as matinas, depois pego um pouco ali à tarde, depois as vésperas completas. É a hora de você para conversar com Deus, né? Quando nos consagramos e dedicamos por completo a este coração adorável, para amá-lo e honrá-lo, com todos os nossos meios, entregando-nos de todo a Ele, Ele cuida de nós. Olha, Ele, quando você se entrega a Jesus, Ele cuida de nós, né? E nos faz chegar ao porto da salvação, apesar de todas as borrascas, quer dizer, apesar de todos os problemas, né? Aflições, tribulações. Tereis de vos mostrar mansos, suportando com paciência as grosserias, manias e amolações do próximo, sem vos deixar inquietar pelas contrariedades que ocasionem. Pelo contrário, fazei de boa vontade os serviços que puderdes, porque este é o modo de ganhar a amizade e a graça do Sagrado Coração de Jesus. Aí ela já está dando um pouco da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Como é você viver essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Mostrar-se manso, paciente, nas grosserias que você recebe, nas manias dos outros, né? Nas amolações dos outros, do próximo, sem vos deixar inquietar pelas contrariedades, sem se irritar, né? Sem ficar bravo, sem querer fazer vingança. Né? É a espiritualidade do coração de Jesus. Não é só se consagrar a Ele, é viver de acordo com essa consagração. Vamos. Eu gosto muito desse santo, São Pedro Julião Eymar. É um dos santos que mais eu gosto de ler sobre a Eucaristia. Ele escreveu 5 livros sobre a Eucaristia. Eu até fiz um resumo dos 5 livros dele e publiquei um livro que eu chamei de O Segredo da Sagrada Eucaristia. É uma monografia, uma síntese, né? São Pedro Julião Eymar dizia assim: a função do coração de Jesus foi vivificar, fortificar, sustentar todos os seus membros, órgãos e sentidos, por influências contínuas, como o princípio das ações, dos afetos, das virtudes e de toda a sua vida do Verbo encarnado. Quer dizer, dar vida a gente, né? E que o coração, no dizer dos filósofos, é o foco do amor. E visto que foi o amor o móvel da vida de Jesus, é ao seu coração que devemos referir todos os seus mistérios e todas as suas virtudes. Aí a gente vê o sentido, né, dessa palavra coração de Jesus, né? Porque é o foco do amor, é o símbolo do amor, né? Por causa disso. Vamos lá. Assim como os olhos veem, os ouvidos ouvem, o coração ama. É o órgão da alma, na produção dos afetos e do amor. Tanto que na linguagem vulgar, confunde-se essas duas expressões, designando-se o coração para exprimir o amor e este para significar aquele. Bom, tem muita coisa a mais, a gente já está aí meio chegando no final do programa. Eu quero só lembrar uma coisa. Sábado a igreja consagra Imaculado Coração de Maria, tá? Então, eu até coloquei aqui uma citação. Dá para ir para o último slide aí?
só para dar tempo de eu passar pelo menos esse, do Papa Pio XII, o Papa Pio XII coloca o seguinte, né? Foi vontade de Deus que na obra da redenção humana a Santíssima Virgem Maria estivesse inseparavelmente unida a Jesus Cristo. Olha o que o Papa está dizendo, foi vontade de Deus que na obra da redenção a Virgem Maria estivesse sempre unida a Jesus, desde o nascimento, desde a gruta de Belém até a cruz. Não é verdade? Por isso, convém que cada cristão, depois de prestar ao Sagrado Coração o devido culto, renda também ao amantíssimo coração de sua Mãe Celestial os correspondentes obséquios de piedade, de amor, de agradecimento e de reparação. Está na encíclica dele, Aurietis Aquas, número 74. Tudo isso eu tirei de onde? Aqui, gente, eu apenas pensei algumas coisas assim, sabe? Mas esse livro é maravilhoso. Doutrina e Espiritualidade de Santa Margarida Maria, Jean Ladame, da editora Loyola. Então, quem quiser aprofundar esse estudo, nesse livro tem aí. E tem outros livros também, né? Os jesuítas têm muitas coisas aí do Sagrado Coração de Jesus. Muito bem, estamos no final do programa, eu quero chamar, temos um padre aqui hoje, é uma alegria sempre receber aqui no nosso programa um padre. Eu sempre gosto de encerrar os programas com a presença de um sacerdote. Boa noite, padre. Boa noite. Como chamas? Padre Ramon. Padre Ramon. Conte para o nosso telespectador quem é o senhor. Então, eu trabalho atualmente na cidade de Jaú, na paróquia São Pedro e São Paulo. Né? Fui ordenado sacerdote no dia 8 de agosto do ano passado. Que beleza. Portanto, dia 8 agora 10 meses, né? Ai, que beleza. Ô, padre, e o que levou a ser sacerdote? Um homem novo desse, bonito aí, né? Uma vez eu vi um padre bonito sendo ordenado, as moças, mas que desperdício, né? Podia assim casar com a gente. Estou brincando, isso tudo é brincadeira. Claro, mas a gente escuta muito isso, né? Mas é bonito, eu gosto de ver um jovem dizer assim, por que eu abdiquei de ter uma família, de ter uma esposa para ser padre? Por causa do chamado de Deus Nosso Senhor, né? Que falou mais alto, né? Como é que é esse chamado? Deus bateu lá na sua porta lá? Não, não foi bem assim. Se fosse assim era mais fácil, né? Seria mais fácil. O coração inquieto, né? O coração inquieto, que por mais que a gente procure coisas a serem preenchidas, né? Nunca preenche. O coração continua. Quer mais, quer mais, né? A sede de Deus, né? Da qual o senhor estava falando, né? Essa sede de Deus. Diocesano? Diocesano, Diocese de São Carlos. São Carlos. Isso. Que beleza. Então, padre, deixa a sua mensagem para os nossos telespectadores, né? E depois a sua bênção. Sim, com certeza. Quero agradecer, né? E também aí o seu trabalho, o seu apostolado de muitos anos, né? Eu não era nem seminarista ainda, acompanhava o seu trabalho, os seus livros, não é? E no seminário continuei acompanhando também os livros do professor Felipe, né? E como sacerdote aí continuo a acompanhar. Vocês estão de bispo novo lá em São Carlos, né? Administrador apostólico, o arcebispo de Campinas, não tem ainda. O bispo que aposentou, que foi emérito agora, como é que chama? Dom Paulo Sérgio. Dom Paulo. Isso. Dom Paulo, agora eu estive com ele lá em alguns retiros. Exatamente. E agora não tem bispo ainda? Não tem bispo ainda. Beleza. O arcebispo de Campinas que está nos orientando a caminhada da diocese. Ô, padre, e como é que vai assim a vida lá de seminários, vocações na diocese de São Carlos? Bastante vocações, graças a Deus. Tem ideia, sabe, de dizer algum número para a gente? Na teologia, de filosofia, teologia? Na teologia eu sei que tem 40. Né? 40? É uma diocese que... E graças a Deus, né, e ao Dom Paulo, o trabalho dele, né, conhecido como bispo das vocações, incentivou muitas vocações. Né? E o que ele fazia assim, para incentivar as vocações na diocese dele? Ele acolhia muito, né? Inclusive também pessoas vindas de outras realidades também, né? Outros territórios, né? E sempre incentivava muito, porque de repente o seminarista encontra dificuldades, né? Na vida vocacional, na caminhada do seminário. O seminário não é um mar de rosas, né? Não. E sempre ia conversar com ele, estou deixando o seminário por isso e por isso. E ele falava, não, vamos perseverar mais um pouco. Ele conversava, dialogava muito, né? Convidava realmente à oração, né? E tinha paciência. Ô, padre, e você falou 40 na teologia? Na teologia. E na filosofia? Na filosofia não tem conhecimento em números. E tem o propedêutico também? Tem o propedêutico também. E tem bastante jovens também? Acredito que uns 11.
O propedêutico é antes da filosofia, antes né? Da equivale filosofia. mais ou menos ao colegial, né? Sim, exatamente. Ô padre, e essas vocações têm crescido, né? Sim, e sobretudo as diocesanas, né? Qual é é engraçado, parece que hoje tem mais vocações diocesanas do que religiosas, né? Pelo que eu tenho visto nas estatísticas do Vaticano. As né? últimas. O que você acha que deve isso? Que era o contrário, né? Antigamente tinha muito mais franciscano, jesuíta, salesiano, agora parece que inverteu um pouco, né? Parece que está dando mais diocesano. Vislumbra alguma razão para isso? Olha, categoricamente assim é difícil falar, não é? Né? É um mistério, né? A vida diocesana, né? Beleza. Padre, deixa a sua palavra, deixa a sua mensagem para o nosso povo. Sim. E depois deixa a sua bênção sacerdotal aí para nossos telespectadores. Eu quero deixar todos aqui presentes, né? Participantes que assistiram à aula, à Escola da Fé, né? Vale a pena pertencer a Deus, nosso Senhor, né? Vale a pena ser todo de Deus e todo de Maria também, né? E vale a pena responder sim ao chamado de Deus, né? Como eu respondi, também quero que todos possam estar respondendo dia a dia o chamado de Deus. E quando Ele chama, a gente precisa responder. Amém. Não podemos omitir, né? Precisamos dar uma resposta. E que a resposta seja sim. Padre, antes da bênção, uma curiosidade, por que tem duas alianças aqui? Eu sou meio curioso, sabe, mano? Não sou mulher, não, mas sou meio curioso. Né? Por que essas duas alianças aqui? Muita gente pergunta. Eu tenho uma só. Curiosidade, não sou o senhor, não. Olha, esta aliança aqui é da consagração. Vocês querem saber? Eu quero saber, ó. Esta aliança aqui é da consagração que eu fiz pelo método de São Luís de Montfort. Oh, beleza. No ano de 2002, 8 de dezembro de 2002. Eu fiz a minha também, está aqui. Então, aí eu usei, inclusive aqui dentro está gravado Nossa Senhora Aparecida. Que beleza. Este título que me acompanha desde a infância, não é? E depois da ordenação sacerdotal, passei então a usar esta dourada, né? E a gente faz a opção pelas duas alianças no mesmo dedo. E eu fiquei... Tá bom. O importante é o significado dela. Sim, com certeza. Maria e Jesus, Jesus e Maria, né? Essa câmera? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, muito obrigado pela sua presença. Olha, é uma alegria. Você que é padre, se quiser vir aqui participar do programa, vir aqui dar a sua bênção, venha. É uma alegria para nós receber um sacerdote aqui. Ok? Então, até o nosso próximo programa, se Deus quiser.